demonstrativo do resultado do exercício. Esse relatório, ele mostra ali as atividades econômicas da empresa, né? Por que eu falo aqui econômica? Em seguida, na próxima aula, a gente vai falar sobre um balanço financeiro. Há uma diferença entre econômico e financeiro, que é o seguinte: financeiro, basicamente, é fluxo de caixa, o que entra e o que sai da conta. Econômico é o que você assume de dívida ou o que você assume de recebimento, né? Então, se você assume uma dívida, ele já entra ali no balanço econômico. Se um cliente, você presta o serviço para um cliente e ele fica de pagar, já entra ali como uma entrada econômica, né? Mas não necessariamente vai ter uma saída de dinheiro ou uma entrada de dinheiro com a assunção da dívida ou com a assunção do recebimento, né? Então, econômico é a atividade e financeiro é a entrada e saída de caixa. Então, pode ser, como eu falei, né, que você tenha assumido uma dívida, mas não pagou, então você assumiu no econômico, mas ainda não saiu do financeiro, ou você executou um exercício, mas ainda não recebeu, né? Entra no econômico, mas não entrou dinheiro no financeiro. E pode acontecer o inverso também. Você pode receber dinheiro do seu cliente de forma adiantada, mas não executou o serviço. Então entrou no financeiro, mas não entrou no econômico, porque você não executou o serviço de fato ainda, tá? Mas a gente vai ver com calma aí, vai ficar mais claro ao longo dessas duas aulas, que é o DRE hoje, e na próxima aula a gente vai falar sobre relatório financeiro. Então, demonstrativo de resultado do exercício, tá? Aqui eu vou usar um pouquinho de cola, porque são várias linhas, são vários resultados que a gente tem a partir desse relatório, né? Então, o relatório que averigua ali o lucro ou o prejuízo através dos números ali da atividade, né, das despesas e de recebimentos, né, assunção de despesas e assunção de recebimentos, e ele pode ser um relatório anual ou pode ser um relatório mensal, enfim, você pode definir ali qual que é a frequência que você quer ter a sua DRE. E ele é gerado obedecendo os princípios de regime de competência, né? Então, as receitas, custos e despesas são incluídas ali no relatório na data em que ocorreram em termos contábeis, ou seja, o fato gerador, né? Quando a gente fala de econômico, a gente fala de termo contábil, a gente fala de fato gerador, ou seja, executei um serviço, né, o fato gerador, eu tenho direito a receber. Eu comprei um produto faturado, sei lá, em 120 dias, eu tenho a obrigação de pagar. Então, o que rege os relatórios econômicos são os fatos geradores, né? O que aconteceu, né, em relação à assunção de dívida ou assunção de um recebimento, e não necessariamente a movimentação financeira, tá bom? Então, independe da data de recebimento ou pagamento. Então, a estrutura básica, como é que funciona a estrutura básica do DRE? Então, primeiro você coloca a receita de vendas, né, quanto você recebeu referente à venda de produto ou serviço. Vamos focar aqui no caso de serviço, que acredito que seja o mais usual para todo mundo que está nos assistindo aí. E na linha inferior, a gente coloca a dedução de impostos e a gente tem a receita líquida, tá? Então, vamos item por item aqui para a gente poder ver qual que é o índice, qual que é o resultado a partir de cada operação, né? Então, para fazer as operações, vamos começar com a receita de vendas, né? Por exemplo, receita de serviço que você tenha prestado num certo período, e você deduz ali os impostos, por exemplo, ICMS, isso é mais no caso de produtos. Vamos pegar o caso de ISS, digamos que faça uma venda de uma casa, né? Tem o ITBI, enfim, você deduz ali todos os impostos que são incididos diretamente sobre a venda. Daí você tem a receita líquida. Esse é um dos primeiros indicadores que a gente tem a partir do DRE. A receita líquida basicamente é venda menos impostos, tá? Então muita gente erroneamente acha que a receita líquida, uma receita líquida alta, já indica que uma empresa é lucrativa, que já é uma empresa boa. Não necessariamente, esse é o primeiro indicador. Tem vários outros indicadores que a gente vai ver aqui ao longo do DRE. A receita líquida é basicamente a venda menos os impostos que são incidentes diretamente sobre aquela venda. Então, depois da receita líquida, a gente vai lançar os custos variáveis, que são os custos que variam de acordo com a sua produção, né? Então, quanto mais você vende daquele produto, quanto mais você vende daquele serviço, maior o seu
custo variável, né? Então, depois de você ter a receita líquida menos o custo variável, você vai ter a sua margem bruta, né? Que é a receita líquida menos os custos variáveis destes produtos. Então, depois de você ter a margem bruta, você vai descontar as despesas variáveis. São despesas que não são diretamente ligadas à produção, mas ainda assim tem forte relação àquela produção. Digamos que você... aqui a gente vai usar um exemplo mais de venda de produto. Digamos que você venda produtos, você tem o custo da produção do produto, que entra no custo variável, mas você tem a despesa variável da entrega desse produto, né, que varia ali em relação à gasolina, em relação ao frete, né, isso não está diretamente relacionado. Se você tem 10 produtos e você passa para 100, não necessariamente seu frete vai ser 10 vezes mais caro, você vai gastar 10 vezes mais gasolina, mas você tem forte relação entre eles, né? Então você deduz ali as despesas variáveis para você chegar então num indicador que já começa a ser um pouco mais preciso em relação à qualidade da sua operação, que é a margem de contribuição, que é a margem bruta menos as despesas variáveis. Depois você vai descontar, a gente começa a entrar nas despesas indiretas, que são os gastos com o pessoal, né? Os salários, os encargos relacionados aos salários, e você também desconta as despesas operacionais, por exemplo, aluguel, água, energia, telefone do escritório, e chegamos daí um indicador já é muito forte em relação à qualidade da sua empresa, que é o EBITDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, né? Que daí você já descontou custos relacionados à produção e já descontou os custos indiretos, né? Já é um indicador bem forte se de fato há lucro ou não. Depois você vai descontar a depreciação, amortização ou exaustão, né? O quanto você gastou de equipamentos, quanto você depreciou em relação à estrutura para você estar funcionando. Você vai descontar outros gastos, né, como juros, multas, variação cambial, caso você tenha, né, importação de produtos. E você vai ter o resultado antes do imposto de renda e o CSLL, né? Isso porque o imposto de renda e o CSLL, como a gente viu no módulo anterior, ele é atrelado ao lucro, né? Então são tributos em cima do lucro, e até então a gente não tinha um lucro de fato definido, né? Então agora a gente vai ter um lucro definido, né? O resultado antes do IRPJ e o CSLL, e aí sim a gente pode aplicar a tributação referente a esses impostos, né? Lembrando que no lucro presumido a gente parte de uma presunção, e no lucro real a gente parte do lucro real para aplicar esses impostos. Então aplicamos aí os impostos, né? Descontamos os valores do imposto de renda do CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, e temos o resultado líquido, isso que realmente mostra se você teve um lucro na sua operação, no funcionamento da sua empresa, e é o resultado final da sua empresa, tá? Então a gente passa por essa série de etapas, lógico que cada indicador é importante, avalia ali alguma questão em relação à empresa, mas no final das contas, no meu ponto de vista, o mais importante é o resultado líquido, que de fato mostra o resultado final de uma empresa. E a gente pode ver a DRE de diversas formas, né? Você pode ver ela fazer uma análise vertical, que verificar ali quanto cada item contribui de forma percentual em relação aos custos, em relação à receita, por exemplo, né? Então você pode monitorar ao longo do tempo se percentualmente os custos ali representam o mesmo peso em relação à receita ao longo do tempo. Então você pode fazer uma análise vertical, que é uma análise referente a quanto cada item representa no balanço geral. Você pode fazer uma análise horizontal também, que daí você vai analisando quanto varia cada item ao longo do tempo. Você coloca, por exemplo, agosto, você coloca a DRE de agosto, a DRE de setembro, e vê quanto cada item variou. Meu custo subiu, não subiu, o percentual do peso daquele item aumentou, diminuiu, por que aumentou, por que diminuiu. Você começa a entender um pouquinho melhor como é que a estrutura da sua empresa está se organizando, como é que está se movimentando em relação a cada um desses aspectos do DRE. E você pode também fazer um DRE planejado versus executado, né? Ver se todo aquele plano de negócios ou toda aquela ideia que você tinha em relação à sua empresa de fato está se concretizando, se você está tendo mais lucro que previsto ou menos lucro que previsto,
se algum custo operacional está sendo maior do que previsto, enfim, você pode fazer esse planejado versus executado também. Então, diversas formas de você montar e ler a sua DRE.